Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje nós estamos especificamente com a questão 522 do Livro dos Espíritos. Então vamos compartilhar com vocês a tela para que a gente possa acompanhar junto os ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior. Hoje nós vamos falar a respeito dos pressentimentos. Na questão 522, Kardec pergunta aos espíritos: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Ou seja, aquela sensação que a gente tem, parece que vai acontecer alguma coisa, parece que tem uma coisa ruim ou uma coisa boa. Os pressentimentos, é sempre um aviso do espírito protetor? E os espíritos respondem: é um conselho, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, a primeira coisa que ele fala é o conselho de um espírito. Não explica especificamente se é do espírito protetor, porque pode ser que não seja. Pode ser que seja do protetor, pode ser que seja do anjo guardião, pode ser um outro espírito que deseja que você fique bem e está tentando te alertar. Ele fala também, além disso, fala assim, também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Então, pode ser uma influência espiritual de um espírito que quer te ajudar, ou pode ser também a sua intuição do que deve ser feito, né? Qual escolha que deveria ser feita. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caracteres assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, quando a gente vai encarnar, antes de a gente encarnar, a gente sabia que as provas principais que nós escolhemos, né? Quais são as nossas provas principais que a gente ia passar, se a gente ia passar por uma situação difícil, ou se a gente ia passar por uma situação positiva. Seja como for, a gente já tinha condições de tinha conservado essa intuição, essa lembrança a respeito do que nós tínhamos como o que iria passar. Então, quando chega nesse momento dessa prova, aí vem esse pressentimento que você lembra, o espírito recorda. Mas eu lembro que estava no meu planejamento reencarnatório acontecer esse fato. Então, a pessoa pressente. É nesse caso que eu estou explicando. Questão 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Então, aqui Kardec pergunta o seguinte: em relação aos pressentimentos, pode ser que a gente fique titubeando. Será que eu faço essa escolha ou não? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? O que eu faço? Os espíritos nos ajudam dizendo: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, na dúvida, quando estiver sem saber o que fazer, você ora a Deus e pede. E sempre Deus permite que venha um dos mensageiros para que possa nos esclarecer o melhor caminho que a gente deve adotar para que a gente possa fazer uma melhor escolha. Questão 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Então, ele está perguntando o seguinte: é só na questão moral, da forma que a gente age em relação aos outros, em relação a nós mesmos, uma espécie de educação moral, ou em relação às outras situações da vida cotidiana, né, numa situação mais particular, mais específica? Aí ele fala o seguinte: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa, né? Então, a culpa é nossa, ou seja, a gente que escolhe os caminhos.
Quando tem dúvida, ele já passou a forma que nós devemos proceder. Nós devemos orar e pedir a Deus para que envie um mensageiro. Então, esse mensageiro vai vir e vai nos acudir, vai nos alertar qual é o caminho mais correto para a gente poder fazer a escolha. E, ao mesmo tempo, sempre vai ter a oportunidade do Espírito Protetor estar do seu lado para poder te ajudar. E isso ele fala aqui em tudo, ou seja, em todas as situações, mesmo as situações mais comezinhas, também os Espíritos estão lá para que a gente possa fazer vamos dizer assim, o melhor. É isso que ele está dizendo, né? Para que vivais o melhor possível. E às vezes estão percebendo que a gente está com uma dificuldade em certas coisas, assim, faça assim, filho, que vai dar certo, faça dessa forma. Se você fizer dessa maneira, você vai conseguir um bom resultado. Porque eles nos amam. E dessa forma, o que acontece? Eles vão sempre buscar nos alertar para que a gente tenha o melhor resultado possível, como foi referenciado aqui. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Ou seja, às vezes eles tentam conversar conosco, nos influenciar, nos intuir, mas a gente não dá ouvidos. E quando a gente não dá ouvidos, o que eles fazem? Utilizam pessoas que estão na sintonia deles, encarnados, para que eles sirvam de instrumentos para poder alertar. Porque eles, vamos dizer assim, se nós não estivermos na sintonia do mentor ou do protetor, a gente não vai captar o que ele está dizendo, não vai intuir mais claramente e perceber o que ele está falando. E eles estão percebendo que a gente vai acabar fazendo uma coisa ruim, aí o que acontece? Intui outra pessoa e a outra pessoa fala, mas e tal coisa? E tal situação? Você tem certeza? Então, eles vão alertar de outras formas para que você possa evitar de fazer uma situação que vai te trazer uma consequência ruim. Examine cada uma as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se os houvera escutado. Então, com certeza a gente percebe que, diante de várias situações que nós já passamos, às vezes algumas pessoas nos alertaram, não faça isso, faça dessa forma, porque senão você vai ter problemas. Ou outra pessoa chega, não faça assim, porque eu tive problema com isso. E a pessoa, sabe de uma coisa, eu vou fazer desse jeito mesmo. Tá bom. Então, os bons espíritos tentam alertar. Se a pessoa não quer ouvir, eles tentam usar uma outra pessoa. E mesmo assim a pessoa, sabe de uma coisa, eu quero fazer do meu jeito mesmo. Tudo bem. A pessoa vai fazer e depois não pode ser queixado do resultado, que não vai ser positivo. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? Ou a gente escuta ou não, mas a consequência virá. Então, aqui nós estamos agora na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Questão 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Ou seja, eles influenciam nessas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida propriamente. O que acontece? Eu falo assim, certamente, pois que te aconselham. Então, a pessoa vai lá no mercado, por exemplo, e tem os espíritos que nos acompanham. Eles vão junto lá no mercado para a pessoa comprar as coisas. Daqui a pouco a pessoa não ia comprar uma coisa, fala assim, sabe de uma coisa? Não pega esse aqui não, pega esse. Não, por que vai fazer tal coisa? E aí a pessoa, caso nem ia fazer tal situação, estava programado uma coisa e acaba fazendo outra. E aí o que acontece? Não, pega tal coisa. E aí a pessoa vai fazendo. Então, sem perceber, ela está sendo influenciada, acata a influência e vai fazendo. Então, por exemplo, a pessoa tem a sua vida em família, tem os seus filhos, e aí dentro da sua família tem lá o marido, a esposa, o filho, né? E aí, quando tem problemas entre o casal, os espíritos também aconselham. Sabe uma coisa? Larga essa mulher, porque só te dá para o trabalho. Ou então vem e fala para a mulher, larga esse rapaz, porque esse rapaz só te aborrece. E não te escuta e uma série de outras coisas.
E aí, o que acontece? Para o filho, fala assim, nossa, você está pesando na relação dos dois, olha só o que você... Você é um estorvo na vida deles. Aí a criança se sente mal, o adolescente começa a ter problemas. Então, eles vão influenciar cada espírito que estiver ali, e vai utilizar as influências de acordo com o que for possível. Quem abrir a guarda para poder receber a influência será influenciado. E quem se manter vigilante vai permanecer um pouco menos influenciado. Por isso que ele fala, a influência vai ter, porque vai te aconselhar. Agora, o que acontece? Ceder à influência é uma outra questão. Né? Influência tem, certamente, indubitavelmente. Todos nós, sem exceção. Agora, se nós acatamos a influência ou não, depende. Subpergunta A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? E aí ele fala assim, sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Ou seja, tudo é feito diante de um planejamento inteligente, visto que o espírito é um ser inteligente, só que não tem uma matéria pesada, como nós temos no corpo físico. A matéria perispiritual, ela é quintessenciada, ela é sutil. É como se fosse vaporosa para nós, né? Não percebe, a gente não consegue apalpar, pegar, ou então pesar. Agora, é constituído de matéria diferente, que a gente, para nós, seria como se fosse uma espécie de energia, na nossa concepção terrena, né? Fisicamente falando, cientificamente falando. Mas, do ponto de vista espiritual, os espíritos, o que eles vão fazer? Eles vão influenciar, por exemplo, uma pessoa, para que a pessoa faça determinadas situações. Se ele tem conhecimento de leis da espiritualidade, ele pode manipular fluidos, fazer certas situações para poder gerar um resultado. Então, ele vai ter ação direta sobre várias situações possíveis. Dentro da possibilidade do que ele tem disponível, ele vai exercer sua ação diretamente sobre aquilo que ele precisa para poder atingir o fim que ele almeja. Kardec diz o seguinte: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para esse certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, eles podem sim manipular as situações e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, direcionar. Sejam os bons ou sejam os espíritos também ignorantes, que vão utilizar diante da seu livre-arbítrio e de acordo com a sua tendência, as ações mais ou menos dignas, né? E os resultados mais ou menos elevados. Questão 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E aí os espíritos respondem: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem.
Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria que quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mistério a produção de milagre. Então aqui está explicando que tem várias situações e tem que se separar o que é do espírito e o que é natural. Tem situações onde existe imprevidência, ou seja, porque nós estamos submetidos diante da lei de causa e efeito. Diante da lei de causa e efeito, nós sabemos que, por exemplo, nós temos a inteligência para ser utilizada para nos prevenir de males. Então, vamos supor que eu pego uma faca que eu acabei de comprar, ela está novinha, acabei de tirar, e estou cortando, distraído, por exemplo, um legume. E a minha mão está escorregadia, porque o legume, vamos supor, estou cortando um chuchu. Aí daqui a pouco, nessa que eu corto, escorrega e corto meu dedo. Não significa que estava no meu destino cortar o dedo. Significa que pode ser a minha imperícia, pode ser, vamos dizer assim, negligência da minha parte e acabei cortando o meu dedo porque eu não tomei o cuidado necessário. Por minha incúria, acabei cortando o dedo. Agora, como ele explicou, se for uma situação que a pessoa precisa passar, uma situação de morte, ou uma situação de incapacidade necessária, a pessoa precisa passar por aquilo porque é uma moratória, é uma necessidade compulsória de resgate, né? A pessoa estava na linha do tempo dela, que ela precisava passar por aquilo, as coisas acontecerão naturalmente. Acontecerão naturalmente porque existem os espíritos para poder fazer com que aquilo aconteça, diante dos desígnios de Deus e diante daquilo que você mesmo pediu. Então, não que eles vão fazer um mal. As coisas que tiverem que acontecer, eles estarão lá para ajudar para que aconteça, para que dê tudo certo como foi previsto. Se precisa se produzir um resultado, vai ser produzido o resultado e vai ter toda a assistência espiritual necessária. Porque a gente tem que lembrar sempre que existem leis para nos ajudar. Quando a pessoa às vezes precisa passar por uma situação de dificuldade, não é para prejudicar ela, e sim para o contrário, é uma prova. Às vezes é um resgate doloroso que a pessoa precisa passar para que a consciência esteja quites. Então, o nosso ponto de vista geralmente é de que tudo que é ruim, na verdade, é um estorvo. E não é. As situações que são desgastantes têm um outro ponto de vista que nos faz perceber que tudo isso nos transforma. Então, todas as coisas que têm que acontecer têm um propósito, mas, ao mesmo tempo, se precisa suceder determinada situação nefasta, aparente, é porque ela estava ali para acontecer, porque você precisava daquele ensinamento. E é assim que se faz. Questão 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Aí ele fala, dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte do homem. Então, ou seja, como a gente já estudou a respeito da situação das predições, o que acontece? Há uma capacidade no plano espiritual de poder se antever certos eventos. Então, diante dessa possibilidade de prever certos acontecimentos, pode ser inspirado o homem que vai debaixo daquela árvore, porque nós sabemos que vai cair um raio ali e vai acontecer tal coisa, mas não significa que eles provocaram o raio. Não, eles só sabiam que cairia o raio, a árvore seria fulminada, e o homem precisava desencarnar naquele momento, naquele dia,
e daquela forma. E aí foi só intuído. Dá para lá que nós estaremos preparados para poder fazer o seu desligamento. Vai até a equipe para desligar. Tanto que existem algumas situações que são previstas e ele já tem uma certa antecedência, não só pela questão daquilo que está no destino, mas pela situação das leis de causa e efeito, ele já tem uma previsão daqueles que vão desencarnar e daqueles que vão nascer. Então, dos que vão desencarnar, já tem uma espécie de lista, né? Hoje vai morrer falando de tal, nós temos que ir lá para poder fazer desligar os liames. Então, cada um é acompanhado por uma equipe para poder fazer o desligamento dos liames, isso tudo muito organizado. Então, não existe, por exemplo, um acaso de nascer ou um acaso de morrer. Não, cada um vai morrer no tempo certo, a não ser que a pessoa se suicide, é lógico, ou então procure de uma forma, vamos dizer assim, descuidada, para acabar acontecendo um resultado. Mas mesmo assim, diante de um descuido, acaba acontecendo deles serem avisados que aconteceu o descuido e haverá o desencarne, né? Questão 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado do projétil? E aí os espíritos respondem, se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. Ou seja, os espíritos têm a possibilidade de influenciar nos eventos diante das leis naturais. Então, o que ele pode fazer? Tem dois livre-arbítrios, o do que atira e o do que vai sofrer o disparo. Diante disso, o que ele pode fazer? O espírito tentar ajudar esse a desviar e, ao mesmo tempo, outro espírito pode ajudar o outro a perder a mira. Então, pode ser também um espírito somente ajudar somente ou a se desviar ou o outro a tirar mal, né? E acabar não acontecendo aquilo que deveria, vamos dizer assim, ser um motivo de sucumbir a vítima, né? Nesse caso, ele está explicando. Mas o espírito não vai fazer, deixa eu tirar a bala, né? Vamos retirar a bala. Não. Então, eles vão chegar, diante das leis naturais, vai seguir. É isso que ele está explicando. Questão 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas que fatalmente atingem o alvo? Né? Aquelas balas que encantavam, assim, eu fiz uma espécie de encantamento e essa bala vai atingir fulano de tal, por exemplo. Aí fala assim, por imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. A própria vida é maravilhosa, a própria vida ela é mágica. Se a gente vai encontrar na questão de uma semente que germina, que brota e se torna uma árvore, você vê uma mágica incrível. Uma criança que se torna um adulto e antes de ser criança é um germe que é microscópico e de repente se torna uma pessoa. Isso também é mágico. Então a própria vida tem suas manifestações extraordinárias que basta nós querermos ver, basta nós querermos sentir para poder perceber. Se nós não quisermos, não tem como, né? Aí os espíritos falam o seguinte, né? Pergunta a Kardec de novo. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Aí fala assim, o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. Então, vamos dizer, se Deus quiser, as coisas acontecem de uma forma, vamos dizer assim, surpreendente. Tudo flui e dá certo. Vamos dizer assim, tiver que acontecer, eu queria que alguma coisa desse da forma que eu gostaria. Se tiver os desígnios de Deus para acontecer, tudo vai fluir. Agora, se não for para acontecer, se nós tivermos que passar certas situações, dificuldades e tudo mais,
não vai acontecer nada do que a gente espera, vai ser o contrário, para que a gente possa ser dirigido para determinadas situações, para poder passar por determinados estágios, porque cada estágio desse vai ser aperfeiçoamento, vai ser estudo, vai ser entendimento, vai ser crescimento. Então, não é o que a gente quer, é o que Deus deseja para nós. E, às vezes, o que a gente deseja não acontece. É uma coisa que é comum. Às vezes, a gente deseja, a vida fala assim, não, você não vai receber isso que você quer. Não é bom para você e não vai ser dado. E aí você tenta outra situação e, às vezes, não dá. Se não tiver que ser, não vai ser. Você vai fazer várias tentativas e não vai dar certo. Porque está no caminho ali para poder ser dirigido de uma forma ou de outra. 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? E aí os espíritos respondem: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo seu do que por culpa dos espíritos. Ou seja, separando as coisas e analisando todas as situações, nós estamos num misto, onde existe o que é determinado e o que é causa e efeito. A causa e efeito pode ser da nossa própria parte, a causa e efeito pode ser da parte de um espírito, a questão do que está determinado vem do plano espiritual, diante do que nós acordamos e nós sabíamos que iríamos passar. Então, vamos supor, diante de várias situações que você faz, tem incluído os aborrecimentos de terceiros que vêm através da própria situação negativa que são portadores, mas também tem as influências ocultas que os dirigem e transformam-se ou em verdugos, ou em pessoas que vão lhe prejudicar de alguma forma, ou vão lhe causar um certo embaraço para aquilo que você deseja realizar. Tem a situação também daquilo que foi explicado anteriormente, que quando Deus deseja, acontece. Quando Ele não quer, não, tudo bem, deixa dessa forma para poder testar, deixa dessa forma para poder prová-lo. Os espíritos, por exemplo, levianos, eles vão nos testar a paciência, testar a capacidade de fé. Ah, esse aí não tem fé em nada, vamos quer ver? Olha só, vamos testar para ver isso. Daqui a pouco vai desistir. Não, isso aí não tem fé em nada. E aí vai testando de um jeito ou de outro. Daqui a pouco ele vai dizer, não teve jeito, continua. Ah, sabe de uma coisa? Deixa pra lá, tá muito chato, eu vou procurar outro. E aí ele se cansa e vai para outro lugar. Então, eles vão tentar fazer aborrecimentos, criar situações. Aí, quando você recebe um aborrecimento, fala assim, e você agradece, você é obrigado, Pai, por essa prova, por essa situação difícil. Eu não sei como lidar com essas coisas, mas o Senhor tem todas as respostas, que o Senhor possa me orientar o que eu devo fazer, qual é o caminho melhor. Se eu não conseguir ouvir o meu espírito protetor, que o Senhor possa, que a espiritualidade maior possa ajudar para que outra pessoa sirva de instrumento e me esclareça o que eu preciso fazer nesse momento que eu não sei. Aí o que acontece? Você transforma aquilo que era ruim em algo que é bom. O espírito que desejou fazer e que fez determinada situação ruim vai se frustrar e vai começar a se entender. Toda vez que eu faço alguma coisa ruim, ele agradece. Aí vai, poxa, então vou começar a procurar outro, porque não tem graça. Porque ele está querendo que a pessoa se sinta mal. Aí ele começa a se sentir mal por fazer o mal, porque ele fala assim, poxa, parece que eu estou fazendo um bem. E ele, sendo malévolo, eu estou sem propósito. Se sente incomodado. E aí começa a falar assim, sabe de uma coisa? Ou ele vai se transformar pela sua atitude, ou então pode acontecer dele falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou procurar outro que eu consigo um resultado mais positivo no intento do que eu desejo fazer. Sobre pergunta A, destes os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer,
sem motivo determinado por pura malícia? Ele fala, por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Ou seja, tem espíritos que desejam realmente criar uma situação negativa porque querem fazer o mal. Mas existem os verdugos de outras vidas, né? Os espíritos vingativos, que nós prejudicamos e que vêm no nosso encalço para poder nos prejudicar e que tem um certo ódio de nós. Vamos parar nessa questão 531 para darmos continuidade na outra semana. Agora vamos ler o livro Calma, de Emmanuel. Hoje a mensagem é intitulada Em Torno de Ti. Em derredor de ti, encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste, através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias, no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses as bênçãos de paz da qual necessitam para serem felizes. Conquanto nem sempre consideres justos armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem o lar, ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Então, nós não estamos por acaso nessa família, nós não estamos por acaso na vida com esses parentes que hoje se afiguram por nomes de pai, mãe, filho, esposo, esposa, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima. São nomes dados neste momento que nós estamos vivendo.
mas todos nós somos irmãos em Deus, filhos do mesmo Pai. Os papéis se alternam. Um dia é pai, outro dia é filho, outro dia é irmão, outro dia é esposo, e assim vai. Porque somos todos ligados por vínculos, ou de amor, ou vínculos necessários pelas experiências já vividas, e diante de várias situações, sejam através das provas necessárias, ou através dos testemunhos necessários que devemos professar, eles fatalmente virão para nós. Porque essa família nos foi concedida na medida justa e perfeita para que nós possamos conseguir trazer a equitação dos nossos débitos e, ao mesmo tempo, satisfazer nosso equilíbrio de consciência que todos nós buscamos. Agora nós vamos para o livro da amizade, de Meimei. Hoje é a rogativa da máquina ao homem. Então vamos acompanhar o que a Meimei nos traz. Quando vi o homem que odiava, atacado de loucura, descobri o caminho do amor. Não me confies a mãos inábeis para que não te cause sofrimento. Vamos propriamente à mensagem. É um trechinho extraído, né? Criaste-me em nome de Deus para servir-te. Usa-me com raciocínio, no qual me fizeste para que não me desequilibre. Dependendo de ti, no exercício de minhas funções, não me largues ao descontrole. Se devo facilitar-te atividades e cálculos, não me recuses a assistência de que preciso, a fim de movimentar-me em teu favor. Olha que interessante. Primeira coisa que ela fala, assim, não deixe as coisas de forma desorganizada, desordenada. Então, se você vai usar determinado equipamento, até nisso você tem que saber que você precisa ter o zelo, né? Ao mesmo tempo fazer com que ele esteja em condições, para você perceber até que ponto os Espíritos tentam nos ensinar e nos educar, até mesmo na forma de lidarmos com as facilidades do dia a dia. E ela continua dizendo, auxiliando-te em casa, dá-me a proteção indispensável para que eu te possa proteger. Ou seja, se precisar de determinada situação, faz o possível para que você use o EPI correto, para que você não se machuque, ao mesmo tempo para que a máquina não lhe prejudique. É isso que está trazendo. Chamada a poupar-te forças no transporte de cargas determinadas, não me sobrecarregues, com peso superior à minha capacidade de trabalho para que não te imponha prejuízos desnecessários. Isso é parte de cautela necessária no dia a dia. Vamos imaginar que a gente está com um carro e a gente coloca mais peso do que ele suporta. O carro suporta, por exemplo, vamos supor, 1 tonelada a mais. E aí a pessoa vai lá, coloca peso, e põe mais peso, ele já está sobrecarregado, ele vai andar com esse carro. Acontece um acidente, aí vem toda essas coisas que estão lá, vai tudo por cima da pessoa e acaba prejudicando. São os prejuízos desnecessários. Quando me uses na condução de ti mesmo, respeita-me as condições sobre as quais me levantaste, a fim de que eu te possa respeitar, resguardando-te da vida. Então, aqui nesse caso, né, a condução de ti mesmo são os veículos, propriamente dito, o carro ou a moto, né? Então, a gente tem que respeitar as condições. A gente sabe, por exemplo, que um pneu em determinada velocidade, ele sofre uma deformação, e aí o que acontece? A pessoa, vamos supor, usa lá 150, 160 por hora, e daqui a pouco o próprio pneu já não tem mais capacidade de regularidade suficiente para poder suportar determinada força que está sendo imprimida diante da velocidade que o veículo adquiriu. É o caso, por exemplo. Não me confies a mãos inábeis para que não te cause sofrimento. Então, cuidado para quem você entrega determinadas máquinas ou ferramentas. Sou máquina, reflexo de ti mesmo. Em te obedecendo, nada mais sou capaz de fazer, além de atender-te aos próprios pensamentos. Ou seja, a pessoa pode utilizar a enxada, seja para carpir ou para atacar alguém. Então,
A máquina é o reflexo da pessoa, ou seja, tem pessoas que vão ter uma máquina utilizada de forma positiva, de forma adequada, onde ela vai ter o respeito ao material, onde ele vai ser acondicionado de forma a não causar prejuízo a ninguém, né, alguém chegar e se machucar, então vai ter a guarda necessária. É isso que ele está explicando. Responda ao que determinas, sigo-te os impulsos. Lembra-te de que nascida tua inteligência, iluminada pela sabedoria divina, e, por isso mesmo, embora me considerem apenas máquina, também sou de Deus. Olha que interessante, assim, embora me considerem apenas máquina, lembra também que eu sou de Deus. Então, tudo isso que é criado para nós tem um propósito maravilhoso, não é por acaso. E todas as coisas que vêm para nós, inclusive as máquinas, são bênçãos de Deus concedidas para as facilidades do dia a dia. E nada é por acaso. Então, que a gente possa considerar todas essas situações que vêm para nós, para que a gente tenha condições de poder viver mais feliz, de forma mais adequada. E assim sendo, a gente possa também dar as nossas contribuições de forma mais adequada. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar também a curtida de vocês e indicar para outros amigos que possam também aprender a respeito do Espiritismo. Com votos de muitas felicidades a todos, uma boa noite, ou então um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem, e até mais.